Paz, boa noite. Hoje nós vamos ler Daniel 3 e refletir nesse texto. Vamos começar. A estátua de ouro e os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro, que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Aos homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses não serve, nem a estátua de ouro que levantaste adorar. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Então os homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei.
É verdade, ó rei, respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno do fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder sobre algum sobre os seus corpos, nenhum só. Cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Então nós lemos o capítulo 3 todo. Vamos agora à reflexão. Daniel 3. 1, né? Começando do 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura 60 côvados, sua largura 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar o sátrapa, prefeito, presidente, juiz, tesoureiro, conselheiro, oficiais, todos os governadores das províncias, para que viessem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, juízes, os tesoureiros, conselheiros, oficiais, todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O rei Nabucodonosor fez uma estátua dele enorme ali na Babilônia, mesmo, com a sede de ser adorado como Deus, embriagado pelo poder. Ele queria ser o maior rei da terra, ser o cabeça de ouro. Foi pouco para ele. Ele queria ser adorado como Deus mesmo. Por isso ele fez essa estátua de ouro, né? Por causa que ele ficou sabendo que no sonho que ele sonhou, que Daniel interpretou, que ele era o cabeça de ouro, né? Daí então a ideia dele fez essa estátua, né? No campo de Dura ali, de muitos metros de altura, acho que 10 metros de altura, e ele não se contentou com isso, né, de ser apenas o cabeça de ouro, mandou fazer essa estátua toda de ouro dele mesmo, para ser adorado. Ele construiu a estátua de ouro para unir na religião, para consolidar muitas das províncias que anexou ao seu império. E daí então ele exigiu adoração da imagem como meio de granjear a lealdade a si mesmo. Não foi ele o primeiro líder mundial a usar a religião com propósitos políticos ou de autoexaltação, nem será o último. 4. E o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que eu, o rei Nabucodonosor, tenho levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Então, diante da ameaça de quem ouvisse os instrumentos tocar e não se prostrasse diante da estátua de Nabucodonosor, seria lançado dentro do fogo ardente. No mesmo instante que todos os povos ouviram o som dos instrumentos musicais,
e música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todos se prostraram. Que exemplo, todos os povos das províncias que Nabucodonosor era o rei deles, que não eram poucos, obedeceram ao rei e se prostraram, e quem não se prostrasse era ameaçado, ser lançado na fornalha ardente. Quais ameaças que os crentes têm recebido para se prostrar diante de algum ídolo, seja o que for, que o crente entendeu ser sutil da parte do mundo e do diabo, que era a respeito de idolatria? Você tem percebido isto no seu ambiente? Como se comportou? Né? Qual é a idolatria que o rei Nabucodonosor tem exigido de você, que se prostrasse e ameaçou? Né? Não podemos nunca nos esquecer que o Senhor Jesus nos vê no oculto e no escondido, e que temos dentro, o que temos dentro dos nossos corações. Isso seja um alerta para nós hoje, jamais nos prostrarmos diante de qualquer coisa que pareça com idolatria. Então, aborrecêssemos o Senhor, vamos temer a Deus hoje. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pela qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro, e qualquer que se não prostrasse e adorar seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Então Nabucodonosor ordenou que os súditos do seu reino se prostrassem e adorassem a sua imagem. Ele escravizou a consciência deles, a religião, e usou a religião para consolidar a política opressora. 12. Então eles pegaram e cobraram o rei. Falou: você fez um decreto, né? Agora... Então você se lembra do decreto que aquele que não adorar seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. No capítulo 2, 49, e pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava no posto do rei, na porta do rei. No caso, foi Daniel que pediu o cargo para eles, o cargo de responsabilidade na província, né? No caso, Daniel estava na corte do rei, servindo ao rei, né? E nesse dia Daniel provavelmente estava viajando pelas províncias, então ele não estava junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso ele não foi lançado na fornalha, né? Porque Daniel também era cativo, também era escravo. Então, mas Daniel trabalhava na corte, então Daniel viajava. Provavelmente Daniel estava viajando nesse dia. Então, nem o poder de um tirano feito Nabucodonosor pôde acabar com a fidelidade dos servos de Deus. O poder desses tiranos sempre encontra um limite nas pessoas fiéis a Deus, né? Quem é fiel não vai atender. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram perante a imagem de Nabucodonosor. Então, os 3 jovens hebreus são uma nota dissonante, ao contrário da idolatria no meio daquela sinfonia de servilismo. Eles não venderam suas consciências, preferiram a morte que a infidelidade a Deus. Ficaram prestes a morrer e não pecar. Preferiram ficar prontos a morrer e não pecar contra o Deus maravilhoso deles. Uma religião exigia das pessoas a lealdade pela força, né? Não conquistaria os corações, mas obrigava as pessoas, né, ou as consciências das pessoas. Era obrigatório, era um escravo, né? Eles não adoravam aquela estátua porque estava com devoção a ela. Eles estavam se prostrando com medo de morrer na fornalha. As pessoas se dobravam mais por medo de morrer na fornalha e não por devoção. E uma religião de terror e não de amor, né? Uma religião que oprime as pessoas era esta de Nabucodonosor, né? E ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. A acusação. Descobri esta verdade. Agora as pessoas ingratas têm uma curta memória, né? Olha, porque lembra que Daniel, que interpretou o sonho, por causa dessa interpretação, os caldeus, que está incluído entre os sábios da Babilônia, entre os astrólogos, entre os
os magos, entre todos aqueles que iam morrer, os feiticeiros lá, que iam morrer junto com Daniel e os amigos dele. E esses caldeus foi que acusou Daniel. Com inveja, acusou os 3 amigos de Daniel, né? Por causa do decreto que o rei fez. Que seria lançado na fornalha, que não adorasse a imagem de Nabucodonosor, a estátua de Nabucodonosor. Agora eles se esqueceram quem foi que orou para Deus livrar eles, né? Ali da morte, que estava decretado, Ariel, que já estava saindo para matar os magos da Babilônia, dos caldeus, estavam incluídos, inclusive Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. E Deus, então, Daniel orou junto, pediu oração a Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora eles esqueceram, né? A memória deles ficaram curta. Se esqueceram de quem era que orou pelo livramento deles, então. Você vê como as pessoas são ingratas? A ingratidão é difícil, hein? Que ingratidão desses caldeus. Aí então, descobri esta verdade. Agora as pessoas ingratas têm uma curta memória. No versículo 8, os caldeus tinham sido poupados da morte pela intervenção de Daniel e de seus amigos. Daniel 2, 5, 18. Outro exemplo, 2 de Reis, capítulo 11, né? Aí eu me lembrei desse rei ingrato, também a ingratidão desse rei. O rei Joás foi escondido na recâmara junto com a babá para não morrer, pois Atalha mandou matar todas as da linhagem real, e ele foi poupado. Mas o sacerdote Joiada, que cuidou dele todo o tempo, ele tinha 7 anos, 5 anos, ele era menino. O sacerdote Joiada pegou ele para criar, né? E criou ele, cuidou dele. Aí quando ele cresceu, fez dele rei e ficou cuidando. Aí, quando o sacerdote Joiada morreu, né, mandou matar a Talha, que estava matando todos os da linhagem da tribo de Judá. Agora, depois que ele ficou moço, estava sentado no trono, ele mandou. Aí o filho do sacerdote Joiada, Zacarias, falou para ele: não abandone o Senhor, porque ele já tinha abandonado o Senhor depois que o sacerdote Joiada morreu. Só porque o homem falou: não abandone o Senhor, ele matou o Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Que ingratidão da parte dele, né? Então, que pessoa ingrata, matar praticamente. Zacarias era irmão dele, era como um irmão para ele, né? Foi criado junto com ele, o sacerdote Joiada que cuidou dele. Agora o sacerdote morreu, o cara que não é um pai para ele, mandou matar o próprio filho dele. Que ingratidão, né? Eu lembrei dessa ingratidão do rei. Agora, eles de forma ingrata acusam as pessoas que lhes ajudaram no passado a se livrar da morte. A ingratidão é uma atitude que fere as pessoas e entristece a Deus. A acusação dos caldeus é indiciosa. A palavra hebraica significa comer a carne de alguém. As pessoas invejosas procuram se promover buscando a destruição dos concorrentes. Versículo 12. Existem pessoas que, se elas receberem uma promoção ou um cargo de confiança ou algo importante, o coração delas fica orgulhoso e elas se exaltam né? E elas pisam nos outros e diminuem as pessoas com a ingratidão. E isto acontece muito hoje em dia, né? Tem pessoas que elas se exaltam e prejudicam os outros por causa de uma promoção na vida. Não tem um coração, ao contrário, tem que ter um coração humilde quando receber alguma responsabilidade e agradecer a Deus, que é o Todo-Poderoso, né, que nos coloca nessas posições e prova a fé do crente. Então, ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do fogo ardente, do forno ardente. Aos homens judeus que tu constituíste sobre esses negócios da Babilônia, da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e aos teus deuses não serve nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Relembrando do versículo 2, Daniel pediu ao rei cargos de responsabilidade para Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, mas Daniel servia ao rei na corte e eles na província. Quando os 3 foram, né, acusados pelos caldeus, Daniel, é bem provável que Daniel estava viajando no dia da acusação dos 3,
pois ele viajava pelas províncias. Agora os caldeus acusaram os 3 amigos de Daniel. Os acusadores, os caldeus, inventaram mentiras sobre os 3, dizendo que eles não faziam caso do rei, pois bajulavam o rei para obter promoção. Na verdade, eles estavam não trazendo informação, mas distorcendo o que aconteceu, pois eles tinham inveja, pois os 3 foram promovidos. Então, este foi o pecado de Lucifer, um querubim feliz. Mesmo no céu, ele se tornou o pior demônio. Até os anjos, Deus encontrou loucura, ficou doido. A inveja provoca contendas, né? Mortes, brigas e desastres. A inveja, né? O Deus dos deuses, até os deuses não servem. 3:12. A Bíblia ensina que o crente deve obedecer, honrar e orar em favor dos governantes. Romanos 13:1-7. Vamos ler. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque o ministro é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Devemos orar em favor dos governantes porém nosso primeiro dever é orar para com Deus. Quando obedecemos ao primeiro e maior mandamento, amar ao único Deus verdadeiro de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder e de todo o teu pensamento. Deuteronômio 6, Mateus 6:5, Mateus 22, 37, 38. Não podemos adorar nem honrar qualquer falso Deus ou qualquer imagem que represente um Deus. As pessoas fiéis, entretanto, entendem que fidelidade é uma questão inegociável. A fidelidade a Deus é mais importante que preservar a própria vida. Ser fiel é mais importante que a própria vida, que o próprio milagre. A lição que nós aprendemos neste texto é que a fidelidade é um negócio inegociável. Principal não é o livramento miraculoso, mas é ser fiel igual eles, porque se eles não fossem, eles teriam morrido. Então a fidelidade é maior a Deus. Os 3 jovens tiveram a coragem de discordar de todos da multidão, não preferir morrer e pecar. Porque eles não se prostraram. E eles estavam com a convicção firmes. E estavam dispostos a morrer e não pecar. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serviram aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Sadraque, Mesaque e Abednego tinham convicção de fé, mas o justo vive pela fé e não fiados em circunstâncias, pois Deus garante o povo cheio de fé nele. Mesmo sendo levados até a presença de Nabucodonosor, eles não temeram as consequências, pois eles sabiam em quem eles tinham fé. Nabucodonosor está virado e perguntou se eles não se prostraram para provocar o rei. Foi de propósito que não adoraram a estátua, sabendo que a fornalha ardia, né? Que já tinha feito o decreto, e a escravidão não deixa escolha. Nabucodonosor e o mundo, é claro, se você não se prostrar diante da estátua, como a multidão, vão sofrer as consequências de morte. Vamos pensar como nossos dias, né, está muito escravizado, muita escravidão imposta por Nabucodonosor, chantagens são feitas e dá lugar ao diabo. Se vocês não se prostrarem, se vocês não fizerem o que o seu chefe manda, se você não quebrar esta regra, se você não negar, você vai para a fornalha ardente. O diabo coloca uma escravidão suave, ele é sutil, o diabo entra astutamente e você nem vê com a visão correta, né? Você não enxerga. Os olhos de Deus, pela fé,
né? Você só enxerga se você tiver pela fé, pelos olhos de Deus, aquela sutileza, aquelas palavras suaves com que hoje muitos poderosos têm feito, né? E negociado a fé, escravizado a muitos a se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Quantos prêmios, quantas promoções, quantas coisas, né? Quantas coisas Nabucodonosor está oferecendo no palacete, né? Lá do mundo. Né? O colchão do diabo é fofo, né? Você vai aceitar, né? É melhor nós vigiarmos nessa suavidade, uma suavidade que o diabo tem, né? Que ele tudo suave, tudo muito, né, muito bom. O diabo oferece aquele colchão, né? O colchão do diabo fofo, suave. Vai chegar a hora em que ele vai arrancar o colchão, o tapete, e essas pessoas vão cair nos espinhos, no espeto, né? Nos espetos, nos pregos, vai cair. Então o tapete, ele vai tirar o tapete de baixo, você vai cair dentro, em cima dos espinhos, vai sair todo espetado pelo diabo, porque o salário do pecado é a morte, né? O garfo do diabo aparece lhe espetando, né? Aí, porque o pecado, ele é um engano. Aí pelo fim, aquela amargura, aquele desgosto todo, né? Pelo fim, a pessoa vai conhecer e vai se arrepender quando for, já é tarde, porque não deu crédito a Deus, né? Não quis saber de Deus. Pegou, se prostrou perante a imagem, teve a coragem de se negar, né? A se prostrar, porque tem um Deus vivo, né? Então, diabo, você tem que saber que o diabo é um faxineiro teu, debaixo dos teus pés, e não você não deve temer a Satanás, você vai expulsar o diabo. O diabo o diabo é derrotado já, condenado. Ele tem um poder só, mas é limitado esse poder. Por pouco tempo, ele sabe disso, por isso que ele não mede os esforços para poder te levar as almas para o inferno. Mas ele é derrotado, vitorioso é o Senhor que vai esmagar a cabeça da serpente. O dragão que vai pelejar o Senhor e Miguel. Aleluia. Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, toda sorte de música, para vos prostrar e adorar a estátua que fiz. Bom é, né? Olha só a ameaça. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Outra coisa, é mais confortável você abaixar do que você, né, peitar um rei. É mais fácil se prostrar e negar Jesus. Mas aquele que tem fé fica de pé. Não prostra não, fala, porque o Senhor nos defende. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então você não vai negar Jesus nesta hora. Quem tem o Espírito vai ficar de pé. Eu tenho certeza disso. Você não vai negar Jesus, porque você ama a Deus, porque Ele te amou primeiro. Você vai ver a cruz de Cristo na tua frente, o sangue de Jesus jorrando desta cruz. Tenho certeza disso, tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Então o mundo tem muito a oferecer. Nabucodonosor deu mais uma chance. Agora, pois, se estáis prontos, ele falou, agora eu tenho essa chance, mais essa chance aí, não vou dar mais não, Nabucodonosor, né, falando. Ceder à pressão da maioria pode destruir sua vida mais que o fogo da fornalha. Se você baixar, sua vida já está destruída já. Você nem morrer mais, você já negou Jesus. Você já negou o teu Deus. Aí lembrei de Policarpo, que foi ameaçado ser queimado no poste, ser queimado vivo no poste. Naquele tempo antigo lá na arena, no tempo de Paulo, eles queimavam as pessoas vivas, colocavam no poste, passava pinche e deixava para iluminar as ruas e ficava ali. E o soldado ainda ficava zombando ainda dos crentes, queimando nos postes. Deus me livre, e nunca negaram a fé, né? Aqui Policarpo estava neste tempo e ele então foi ameaçado pelo imperador, que ameaçou ele, pôr ele no pórtico, queimar ele na fogueira, e falou para ele, eu posso te queimar vivo no poste, você não teme a mim não? Não vai se prostrar, não vai queimar incenso para mim? César, né? Aí ele falou, olha, eu tô com 84 anos, nunca, até hoje eu servi Jesus Cristo, nunca ele falou mal de mim, nunca me decepcionou, eu não vou prostrar, o que é que você está esperando que ele colocou eu no poste? Eu não vou me prostrar a você. Você é homem, não é Deus.
desse jeito. Aí ele falou, agora você vai ser colocado no poste. Aí colocaram ele, mas pelo fogo ele morreu pela lança do soldado, porque o Senhor estava com Policarpo. Mas o fogo não matou ele, que foi o imperador falou, vai morrer do fogo. Mas a última palavra, do último suspiro do servo de Deus é do Senhor. Pelo fogo ele morreu. Porque provoca Deus para você ver, né? Provoca Deus para você ver como que ele é. Ele é vivo. O nosso Deus não precisa ser carregado, não. Ele não é cego, não é surdo, nem aleijado. Não precisa ser carregado por ninguém, não, que ele é vivo. Ele é vivo, tem um ouvido que você nem imagina. Lembra que o povo de Israel murmurou? Que ele falou para Moisés? Esse povo, Moisés, me provocou 10 vezes. Se ele não ouve, como é que ele falou para Moisés? Então, porque você sabe que ele não é surdo, não. Você não pode murmurar lá no oculto, que ele escuta tudo o que você está falando. De Deus ninguém se esconde. Aí, então, ele pegou e colocou ele no poste, vai ser do fogo. Policarpo não morreu, morreu 10. Falou, mata logo, porque ele não morre, não. O outro foi com medo dele. Queimando, não morria. É a última palavra do Senhor, não é do homem, não. Não é do imperador, não. Lembra que aquele Herodes morreu com medo de bicho. Parece que deu um raio lá, ele morreu. E ele foi com medo de bicho, porque ele não deu glória a Deus e porque ele estava se exaltando, querendo lá no Areópago, vestido de ouro, né, com os vestes com ouro e querendo ser Deus. Morreu com medo de bicho, morreu. Deu um aviso lá, o anjo matou ele. Deus matou ele na hora, porque ele provocou, não deu glória a Deus. Como é que um homem se faz Deus, né? Fora esses reis, esse Nabucodonosor, o rei da Síria, Acabe, a Jezabel, né? Que aquilo ali é o diabo que usava eles, né? Mas a última palavra do Senhor. Quanto que Deus planejou para Nabucodonosor se converter, né? Aí ele não se converteu, ficou fingindo que estava acreditando. Muitos jovens crentes são tentados a ceder, jovens cristãos são tentados a se embriagar com seus amigos ou a perder a virgindade antes do casamento e fumar cigarro de droga ou desafiado a se aguentar a tal prova. São tentados a mentir para os pais, ouvir música prostituída do mundo moderno. A Jezabel era esse tipo de rainha que fazia isso com os jovens do tempo dela, ensinava a prostituir e a idolatrar. E Deus deu chance para até o último suspiro da vida dela. Jesus mesmo fala lá em Apocalipse, eu dei a chance a Jezabel, ela que não se arrependeu, não quis se arrepender. Ele dá a chance para a pior pessoa do mundo, a pessoa que não quer se converter a Deus, não quer compromisso com Deus, quer viver no pecado, né, do mundo. Aí então, né, então o mundo tem a sua fornalha ardente à espera daqueles que não se conformam em adorar seus ídolos. Ainda dizem para os jovens que eles pode ser o que quiser ser, né? Que não tem que dar satisfação a ninguém, mas o diabo é mentiroso, que eles têm sim, tem que honrar os pais, tem que obedecer às autoridades para poder viver no mundo, em sociedade. Eles não mandam neles mesmo não, porque ele tem autoridade. Tem os pais, tem os professores, tem os encarregados, tem a polícia, tudo para poder eles, né, reverenciar, para ele poder respeitar cada autoridade constituída, que é feita por Deus. Então saiba disto, respeite os mais velhos, tenha educação. Então os jovens, os que são fiéis, são chamados retrógrado, né? Os crentes são atrasados, porque tá tudo muito moderno, que a Bíblia é um livro antigo, a Bíblia não é didática, a Bíblia é a boca de Deus falando. Abre, que Deus tá falando com você, abre esse coração para Deus. É Deus falando com o crente, é Deus falando com quem ouvir. Quando o Espírito fala, dê ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, obedeça. Olha esse tempo como tá, devemos orar pelos governantes, para ter um governo melhor, para ser feita a vontade de Deus e não a vontade do homem. Se Deus coloca o governante que seja da vontade dele, melhor para o povo, não é melhor que